Olá amigos do Página Tripla, tudo bem? Meu nome é Caio Santucci e estou aqui com o grande Pedro Mauro. Pedro, tudo bom? Tudo bem, Caio? Tudo certo. E hoje a gente está muito feliz, né, Pedro? Porque não é um dia qualquer, porque a gente falou na live do Cangaceira, como o Yuri fez muito bem a live do Cangaceira, que foi muito legal, caso vocês ainda não tenham assistido. A gente está fazendo uma exposição na Quanta Academia de Artes, que vai durar do dia 12 de abril até o dia 8 de junho, sobre a carreira desse artista incrível aqui, que é o Pedro Mauro. Pedro, para começo de conversa, como que está sendo para você esse processo de estar criando uma exposição, participando, uma exposição que vai homenagear a sua carreira, como que está sendo isso para você? Bom, eu confesso que fiquei meio surpreso, né, quando vocês falaram sobre isso, porque alguém já tinha falado uma vez comigo de pegar meus trabalhos para expor e fazer. Eu nunca tinha participado ou feito uma exposição sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira. Sim. A gente sempre fala em lives, um resumo do que eu faço da minha carreira. Agora, você colocar isso para o público, né? Poder chegar, admirar o original, ver o original na sua frente, né? Sim. Então, realmente é uma coisa muito, muito legal e eu diria que para mim é até emocionante você ter seu trabalho sendo mostrado numa forma de exposição. Legal. Eu acho muito legal, estou ansioso. Muito maneiro. E a nossa ideia, como a gente disse, conversamos na live também, estamos conversando agora, nossa ideia é começar agora na Quanta, mais pra frente poder expandir. E pra quem não sabe, pra quem nunca viu um original seu de perto, às vezes a pessoa não tá ligada qual que é a sensação, mas você que acompanha a arte do Pedro, já sabe que é uma arte muito legal, muito linda, que se diferencia mesmo de muita coisa que a gente tem no cenário nacional. E que o Pedro, ele vem trabalhando nisso há quantos anos já, Pedro? 54 como ilustrador e quadrinista. 54 anos como ilustrador e quadrinista, e lá a gente vai ter, inclusive, alguns dos primeiros trabalhos que você fez, né? Então, isso já é até bastante interessante, Pedro, porque pensando hoje, assim, pro menino que estava desenhando Pancho, o que você falaria para ele, assim, nesse momento? Você chega, assim... depois de tantas publicações, depois de uma carreira tão bem sucedida? Olha, eu confesso, Caio, que quando eu começo de repente, não muito comum isso comigo, mas sabe aquele momento de reflexão, quando você para alguns minutos, você dá aquela relaxada e de repente, ainda mais nessa idade é comum isso, né? Sim. Quando você é muito novo, você não tem muita reflexão sobre essas coisas, não. Eu não pensa muito. Não pensa muito, você vai fazendo, só vai fazendo só. E tal. Mas chega uma hora que você tem uns momentos de reflexão. Aí, lógico, para você ver, analisar internamente como é que foi o seu trabalho, né, desde quando você começou até hoje, o que você conseguiu de fazer assim, eu digo, que foi legal, que de repente que eu achei bom, que eu não gostei, o que eu gostei, sabe, analisar o próprio trabalho da gente e tal. Então eu acho que quando eu me pego pensando nisso, eu nunca imaginava que, quando eu fiz 2 anos de quadrinho, em 70, 71, tive que deixar e voltar para publicidade, e entrar em publicidade, quer dizer, a carreira de quadrinista, para você, 2 anos não é nada para você aprender. Sim. Eu estava aprendendo, eu estava começando. Então, em 2 anos, quando você começa a deslanchar, você começa a pegar confiança no seu trabalho, desenvolver seu trabalho, você realmente dá uma parada. E em publicidade eu virei um ilustrador, que é diferente de quadrinista, mas ilustração é desenho. E fazendo storyboard, storyboard é um quadrinho resumido, né? Comercial, mas é um quadrinho. Então, mas o quadrinho ficou de lado. Então, como eu gostava de quadrinho, eu colecionava, comprava, lia, acompanhei o quadrinho. Na publicidade eu fiquei, sei lá, quase 40 anos de publicidade. E o quadrinho eu acompanhei, eu sempre lia, acompanhava, eu tenho muitos quadrinhos na época. E de vez em quando eu brincava, fazia umas páginas para mim, sabe? Não era nem western, era alguma coisa de ficção. E aí quando cheguei nos anos, eu estava já com um bom tempo de publicidade, já começou a cansar um pouco, a idade chegando também, eu pensei comigo, eu falei, eu vou me aposentar, entre aspas, fazendo quadrinhos. Sim. Eu quero voltar a fazer quadrinhos. Legal.
E foi quando eu realmente voltei para o quadrinho através do convite do Gianfranco na Itália, da Bonelli. Mas aí, quando eu recebi esse convite, eu caí na real, falei, pô, não acredito, pô, será que realmente eu vou encarar? Depois de 30 e tantos anos fora disso, né? E foi assim uma coisa que realmente eu não imaginava que eu ia voltar a fazer quadrinho como eu voltei. Pra você ter uma ideia, outro dia eu estava anotando, fazendo um resumo dos meus trabalhos aí, e já tem umas 1.500, 1.800 páginas em 10 anos. Então eu fiz aquela matemática rápida, boba assim, eu cheguei à conclusão que eu fiz uma média de 100, 120 páginas por ano. Tá, uma volta no quadrinho, já nos 60 anos de idade, e fazendo uma média de 120 páginas por ano, nunca esperava. Sim. Mas eu continuo, tem mais coisa para fazer. E é legal, porque quando você começou, você sempre foi esse cara do, que nem você disse, assim, você saiu, você não fez faroeste naquela época, mas você sempre curtiu faroeste. É um gênero que você sempre foi muito apaixonado. E quando você volta para Bonelli, você começa na Bonelli, você faz a trilogia Gatilho, que é um marco. Eu acho que todo fã de quadrinho nacional considera um marco para o quadrinho nacional, porque foram 3 álbuns, esses 3 álbuns se esgotaram. Sim. E depois foram publicados de maneira independente, depois foram republicados pela Pipoca, né, numa edição de luxo. Sim. Então, essa relação que você tem com o faroeste, ela já é antiga, e mesmo assim você continua adaptando ela. Para você, como que ela vai se formando ao longo dos anos, como que vou fazer uma coisa diferente aqui, mas tem que ser diferente do que eu fiz antes, vai ser no mesmo cenário, ou agora você está fazendo Cangaceira, que a gente estava conversando, que é um quadrinho que tem outra estética, apesar de ter pontos parecidos com o western mesmo, né? A gente está falando de cangaço. Como que é isso para você? Olha, realmente, Caio, é o seguinte, eu acho que o faroeste, o western americano, eu sempre, desde criança, desde quando eu me lembro, assim, sei lá, 8, 9, 10 anos, me lembro, além dos gibis, né, que eu comprava para ler na época, quando comecei a ler faroeste. Naturalmente, junto com o faroeste, na época de criança, eu lia Tarzan, lia a turma da Disney e tal, tudo bem. Mas o faroeste, ele me chamava mais atenção. Eu preferia um gibi de faroeste do que o outro. Sim. Eu gostava de aventura na época, mas o faroeste me cativava mais, sabe? E o tema faroeste. Aí eu também começava a ver filmes no cinema. Eu ia no cinema. Naquela época esses filmes eram proibidos para menor de idade. Para menor de 16, 17, 18 anos. Mas no interior, nos cidadezinha pequena, se não entrava molecada, não tem renda, não tem bilheteria do cinema. Então eles deixavam entrar. Então eu me lembro que eu aparecia em cartaz no cinema, sábado e domingo, no interior sábado e domingo só tinha sessão. Apareciam os faroeste, eu mais uma molecada na época que gostava, a gente se reunia, a sessão começava às 7 e a gente chegava às 5h30 lá. E trocava gibi na entrada. Legal. Você trocava gibi na entrada, jogava gibi tudo enfiado na cintura, da camisa. Contrabando de gibi. Aí chegava, pô, o que você tem? Aí eu tenho esse aqui, então vamos trocar com esse, não, troca por 2 desses. Era troca de gibi antes da sessão do cinema. Legal. Então eu vivi essa infância, entre infância e juventude, né? Nesse clima de cinema, tal, não sei o que, e faroeste. Então eu me lembro que tinha seriados de faroeste que passavam antes dos filmes, um seriado curto. Era tipo um episódio, né? Terminava com uma cena de perigo e continuava na próxima semana. Era bem assim. Sim. E então eu vivia esse clima de faroeste. Além de que eu gostava de cavalos, porque a gente morava em fazenda, meu pai tinha cavalos, então a gente andava a cavalo. Então tudo fazia parte, né? Estava dentro do clima. Tinha uma familiarização, né? Tinha. Meu pai, por exemplo, ele trabalhou a vida inteira, desde que eu conheci ele, cavalo. Ele tinha uma parte da fazenda lá que ele andava a cavalo, só ficava a cavalo. Então ele era um cowboy, né? A vida dele foi em cima de cavalo, né? Então tudo isso, de repente, inspira, né, você a gostar do tema e a continuar com o tema. E quando eu pensei em fazer quadrinhos já nos meus 15, um pouco antes eu comecei já a desenhar uns quadrinhos para procurar emprego, né? Mas nos 15, 16 anos eu fui para São Paulo e o mais interessante é que na época eu fui procurar uma editora que era aqui em São Paulo e eu estou me estendendo um pouco, mas depois se você vai controlando.
porque as histórias são muitas, né? Então, eu me lembro que eu fiz um gibizinho, que eu tenho, inclusive, né, que eu já ter visto. E, na verdade, como a editora não publicava muito western, publicava muito história de guerra, combate, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, eu já fiz pensando nisso, né? Vou mostrar alguma coisa que eles publicam, né? Então, eu fiz uma história de guerra na Segunda Guerra Mundial, uma historinha que eu criei, bobinha lá e tal, para apresentar na editora. Mas o meu negócio era o western, né? Até quando eu cheguei lá, eu comecei a desenhar, treinar e tal. E fiz algumas histórias de guerra em parceria com o meu professor na época, que fazia histórias de guerra, Inácio Justo. Mas eu fazia meus cowboys separados lá, até que eles viram e falaram, pô, faz uma história de cowboy. Foi quando eu fiz o Pancho, pegando o personagem. Então eu fiz o Pancho e aí foram 2 anos de western só. E depois, como você falou, depois da publicidade, a minha volta para os quadrinhos, na verdade o primeiro trabalho que eu voltei profissionalmente para Bonelli não foi western, foi de aventura, com o Adam Wilde, com o Jean-Franco Monfette. Depois eu fiz um agente secreto, depois eu fiz uma turma de jovens dos anos 70, 80, 60 e 70, quer dizer, que é a Primavera de 68, que lançaram no Brasil. Mas eu sempre queria, eu falei, bom, o Gianfranco vai ter que fazer um western para mim. E felizmente ele acabou fazendo esse procurador e infelizmente ele faleceu recentemente. Mas o Procurador 2 estava pronto, o roteiro está na minha mesa. Mas aí veio o gatilho, né? Antes disso. Foi quando eu pensei realmente e encontrei o Carlos, um dia o Carlos Stefano, e ele queria trabalhar junto comigo numa história, então eu sugeri uma história de pirata, uma de ficção. E eu falei, Carlos, pô, eu queria voltar na minha raiz, né? Eu quero voltar a fazer um faroeste, como eu fazia nos anos 70, inspirado mesmo em Sergio Leone, bando italiano, faroeste italiano e tal. Mas eu não queria fazer porque eu criava alguns roteiros na época, mas histórias, roteiros comuns. Mas eu não quero eu não quero escrever, porque o que eu escrevia era uma coisa para a época, tal, não tem nada a ver. Queria uma coisa uma pegada mais legal, tal. Aí ele falou para mim, tá, então eu vou ter uma ideia para uma história de ficção que encaixa num personagem de western. Posso escrever? Eu falei, lógico, demorou. Aí ele veio com essa ideia, já veio com o título, Gatilho. Aí veio o Gatilho, que todo mundo já deve conhecer, muita gente conhece. E aí veio a trilogia e, nossa, aí o Carlos, ele foi assim, o roteiro dele foi brilhante, né? O roteiro, e era bem o que eu queria. E com a liberdade de trabalhar do meu jeito na arte, junto com ele. Então a gente teve essa liberdade, o roteiro foi aberto, não foi fechado. A gente se reunia lá em Sorocaba, na Padaria Real, comia um lanchinho, um café, e eu levava os lápis, não sei o que, falava a primeira parte é essa, no meio vai acontecer isso, depois volta para cá, e fui rabiscando. Não teve roteiro fechado, não teve quadro a quadro, página a página. Massa demais. Não teve, tanto é que eu não tenho isso para mostrar, tem anotações. Caraca. Aí já veio a trilogia, já virou... Foi um improviso organizado. Foi, mas foi muito legal porque a gente trabalhou à vontade. Legal. Até porque não tinha editora. Nós lançamos independentemente. E como não tinha, não estou falando que não tinha editora, não seria legal. Estou falando que como não tinha editora, era um projeto nosso, falar, cara, vamos fazendo e vamos tentar lançar na Comic Con São Paulo. Tá? Se não der, a gente deixa quando que vem. Porque eu estava trabalhando em outras coisas e ele também, com o Maurício. Então foi muito à vontade, eu fui criando a minha parte, a parte do roteiro, eu mandava lápis, às vezes ele encaixava o balão e a fala junto, a gente mudava a cena e tal. E quando nós vimos, nós tínhamos o Gatilho pronto e lançamos na CCXP 2017, onde você já falou que a gente imaginava que, olha, como a gente estava bancando, vamos vender para pagar a gráfica, sobrar, se não sobrar, beleza, é nosso, depois a gente vê o que faz. E levamos para a Comic Con num evento que não tinha western, né? Tirando o Tex no Brasil, eu confesso que eu não me lembro, corrija se estiver errado, mas eu não me lembro de
tirando o Tex. Não, eu acho que o que Sabe? acho que o que tinha de mais relevante no cenário nacional de western, talvez o The Few and the Cursed do Felipe Canho, que é um... mas acho que era só isso, e o Gatilho é outra pegada. Tem razão, outra pegada. Eu até trabalhei depois num projeto desse aí também com o Felipe, mas eu me lembrei, realmente tinha da Ruiva. Sim. Mas era uma pegada completamente diferente. Apocalíptica. Sim, completamente diferente. E eu digo, o western raiz mesmo, assim, não tinha. Não tinha. E coincidiu com o lançamento do segundo Red Dead Redemption, Sim. que a molecada tava doida, né? Foi uma febre. Então, a gente nem pensou nisso, mas coincidiu o segundo. E levamos, falando, bom, como eu te falei, vamos pagar gráfica lá na Comic Con e acabou tal. E de repente imprimimos até pouco, acho que foram 400, se não me engano. Caraca. Sabe, tipo assim, vamos devagar para ver. E a gente imaginava vender, tipo, vamos vender 100 e pouco, a gente paga gráfica na época. Aí o resto depois a gente faz, a gente vende online e tal. E em um dia e meio esgotou. Esgotou Muito mesmo, legal. acabou em um dia. Muito legal. Abrimos uma lista, porque o pessoal vinha procurar na mesa, lógico que aí teve uma divulgação legal dos meus quadrinhos, teve divulgação do Sidão. O Sidão foi o primeiro cara a ler, o Carlos trabalhava com ele lá no Maurício, ele leu o roteiro, foi do caramba, fez alguns comentários e tal, e ficou bem redondo e tal. Então, lógico que teve essa divulgação, né? Mas mesmo assim a gente não acreditava tanto. Sim. E aí acabou sendo esse sucesso ali rápido, né? De crítica, de venda. Aí que nós ficamos assim, tipo, abrimos uma lista no Comic Con de mais de 200 pessoas, botaram lá um e-mail, nome e tal, e se a gente fechasse com 200, a gente ia reimprimir mais 200. Legal. Reimprimimos mais 200, lá na Comic Con fechamos uma lista de 200, reimprimimos mais 200 para esse pessoal que estava na lista. Aí depois veio mais um tanto para a segunda Comic Con, porque aí veio legado. Sim. Só que com legado, reimprimimos mais gatilho. Sim. Com redenção, reimprimimos mais legado e gatilho. Sim. E a gatilho foram 4 impressões. Sim. Então, realmente foi, para mim, é um marco da minha carreira. Além de ser o western que eu adoro e queria voltar a fazer, foi esse sucesso de crítica de público. Então, para mim, foi, eu considero duas coisas, assim, a minha primeira fase, naturalmente, que é a outra, que foi o meu começo, né? Depois a fase do Gianfranco, quando ele me convidou para voltar para o Gianfranco e Bonelli, né? De repente, depois de tanto tempo. E Gatilho, para fechar apesar de ter outros trabalhos que eu também adoro, como Batman, mas eu digo, realmente saiu, o Gatilho foi um marco na minha carreira. Show de bola. E foi algo que revelou você mesmo para essa nova geração de fãs de quadrinhos, eu mesmo. Eu, o Yuri e o Giovanni, falando pelo Página Tripla, a gente é muito seu fã, a gente já falou com você diversas vezes. E uma dessas coisas é uma coisa que a gente sempre conversa, que é você ter esses desenhos, sua arte ser tão detalhada, a gente tem muito isso. E quando a gente veio aqui para falar sobre a exposição, a gente descobriu que você tem algumas referências visuais, algumas delas até estarão na exposição, que depois a gente pode mostrar também no vídeo, mas tem muita coisa legal, né, que você, por exemplo, a gente tem ali os carrinhos que você fazia as publicidades, e pra galera que não conhece a sua época de publicidade ainda, como eu disse que eu não conheci, quando você vai falar sobre a sua época de publicidade, o que você diria que é a primeira coisa que te vem à memória, assim, um trampo que você fez, que você falou, eu fiz isso aqui, que foi, pra mim, foi o marcante da minha carreira publicitária, e enquanto você tem o gatilho que é da sua carreira de quadrinhos? Dentro da publicidade, Caio, eu comecei a fazer storyboards para a Almap, né, que hoje a Almap era a Contramarchal Publicidade, era uma grande agência, ainda é. Sim. E ali eu fazia storyboards para campanhas de carros Volkswagen, era cliente da agência. E ali, por exemplo, eu participei, foi um marco também para mim, porque eu era muito garoto, muito novo, e eu participei do lançamento de um carro, então, na época, que foi um sucesso estrondoso de venda, tudo, que era o Brasília. Brasília, tá aí. Tem uma Brasília aqui. Tá aí a Brasília. Você tem Brasília? Por causa do meu avô. Ele tinha uma Brasília 78. Essa aqui é dele.
Então eu participei dessa campanha fazendo storyboards para Brasília, né? Tinha uma campanha com filmes, com tudo, mas eu fazia storyboard, tinha anúncios e tal. Lançamento de Brasília. Eu até sempre, eu conto sempre que é um fato muito interessante na história da publicidade, tá? Que não é o quadrinho, mas é arte, é ilustração. Sim. Na época, Quatro Rodas, a revista Quatro Rodas de Abril, eles ficavam tentando encontrar lançamentos de carro para publicar como coisa inédita nas revistas, tá? Furos de reportagem, tipo na capa aparecer, esse é o novo carro de fulano, esse é o novo carro da empresa tal. E a Quatro Rodas vivia disso. Então, alguém da agência descobriu que repórteres da Quatro Rodas, fotógrafos, alugaram um apartamento de frente com o prédio, era um prédio muito próximo do outro, na Paulista com o Brigadeiro, para tentar fazer um furo e pegar referência, porque a gente tinha bastante fotos do carro, mas esse carro não estava pronto na rua ainda, ninguém tinha fotografado. Então a gente tinha fotos do carro. E eles tentaram, sabe, pegar um furo ali, fazer uma reportagem em cima daquilo e mostrar uma coisa de furo de reportagem, fotos da Brasília. Então o diretor geral lá, né, de criação, o Alex Perecisotto, ele chamou o estúdio, os criadores, né, o pessoal de criação, numa reunião e falou, olha, nós vamos trabalhar sábado e domingo numa campanha com carro assim, assim, assim. Vocês vão ter que ficar aqui sábado e domingo direto. Vocês não vão nem falar para a mãe, para a namorada, para a família o que vocês estão fazendo. Vocês vão trabalhar aqui fechado, confidencial. Ninguém não pode, na época eu acho que existia celular, mas ninguém pode trazer máquina fotográfica, não pode trazer nada. Eles vão ser revistados aqui na entrada e na saída. Aí eu era garoto, falei, nossa, senhora, onde é que eu estou, né, meu? Mercado louco. Que opressão, né? Aí trabalhamos sábado e domingo, eu fiz todos os storyboards, estava ali, todo mundo olhava a gente lá, Brasília, pô, não sei o quê. Imagina você ver uma coisa, hoje, além de colecionador, vira um carro, né? Um carrão. Sim, pois mas é uma história interessante da minha carreira e na publicidade. E depois eu trabalhei no lançamento do Maverick. Sim. Que era Ford, já era outra empresa. E outra vibe também. Outra vibe também, mas esse aí não teve toda essa história de segredo, porque já tinha saído fotos e tal, e também já tinha nos Estados Unidos, né? Sim. O Maverick tinha nos Estados Unidos. E depois eu trabalhei em outra empresa, na McCann Erickson, no lançamento do Monza, aquele primeira ilustração lá. Sim. Que depois você pode mostrar no vídeo. Vou colocar um insert, mas todos os carros que você está falando, o Maverick, a Brasília, o Monza, são carros icônicos do Brasil e do mundo. Assim, a Brasília do Brasil, mas tudo bem, mas a gente tem. São carros icônicos. Sim. E você estava fazendo o lançamento desses carros. Trabalhando com ilustrações. Maverick, por exemplo, eu tenho, como te disse, fotos que os fotógrafos mandaram para a gente como referência para desenhar. Eu tenho ainda guardado, nossa, já mais de quase 50 anos. Sim. Essas fotos depois eu posso mostrar. Legal, mas... Tem essas fotos em branco e preto, umas belas de uma foto perfeitas até hoje. Eu tenho um arquivo. Então, essas coisas me marcaram, lógico. Além de eu ter trabalhado na época na publicidade com diretores de cinema dentro, né? Diretores comerciais de cinema, redatores e diretores de artes premiados em Cannes, né? Sim. Então, nessas grandes agências, tem os melhores profissionais do Brasil. Sim. Trabalhando em São Paulo. São Paulo era a meca da publicidade. Depois tinha Rio, Rio Grande do Sul, mas era São Paulo. Então, eu trabalhei com esse pessoal lado a lado, sabe? Então, dentro da publicidade e da ilustração, você aprende muito. Legal. Então, mesmo que esse pessoal de cinema, eram pessoas também que, nossa, tinham um talento incrível para filmar, né? E alguns também faziam cinema e também trabalhavam em publicidade. Então era um pessoal, diretores de cinema, que faziam publicidade e cinema. Então de repente você sentava ao lado desse pessoal aí, eles te chamavam e falavam, olha, tem uma campanha tal, o filme vai ser assim, você sabe? Legal. Então para mim foi assim um aprendizado assim, velho, dentro da publicidade, e isso me ajudou muito nos quadrinhos. Sim, com certeza. Porque eu consegui trabalhar mais solto, sabe, mais... Quadrinho é storyboard, né? Então tem tudo a ver. E com a experiência da publicidade, eu consegui trabalhar com mais confiança nos quadrinhos depois. Sim, com certeza. E, sabe, então foi um aprendizado. A arte é um aprendizado em qualquer coisa que você faça com arte, você vai aprender. Massa demais. Pedro, e voltando para a exposição, até a gente falou sobre
falamos como você se sentiu mesmo, mas tem algumas coisas que a galera ainda não sabe. O Marcel Barton ajudou na curadoria das artes que estarão na exposição. Marcel Barton, no caso você não conhece, é um quadrinista de mão cheia. Fez a curadoria da exposição do Federico de Aquino, que aconteceu no Sesc Sorocaba em 2023. É organizador do Encontro Ilustra, junto com o Michel Ed, que acontece no Sesc Sorocaba também. E aí a gente convidou o Marcel, que também estava super disposto a ajudar, a fazer a curadoria das artes. Nesse dia eu não estive aqui, né? Inclusive, antes da gente falar até disso, ocorreram algumas visitas, né? Eu e o Yuri viemos, a gente viu diversas páginas, ficamos apaixonados, falando como que a gente vai escolher, né? Como que a gente vai escolher o que vai estar na exposição, o que a gente vai... qual que vai ser o critério que a gente vai usar. E a gente quis passear um pouco por toda a sua carreira de forma que a gente não esquecesse de nada, mas é claro que acaba sempre faltando alguma coisa que a gente espera poder entrar mais pra frente. E o Marcel, ele entra muito solidarizado também de ajudar a gente. Então, nesse dia que vocês vieram, que foi realizada a curadoria, como foi pra você? Como foi o processo da curadoria ali? Com o Marcel, com o Yuri? Sim, foi muito legal porque o Marcel já tinha vindo antes, né, antes dessas ideias da exposição. Sim. Ele já tinha me visitado várias vezes aqui, ele conhecia um pouco aqui. Então ele já tinha olhado bastante esses trabalhos nas gavetas aí. Sim. E acompanhado o meu trabalho. Então ele realmente foi muito bom também a participação, está sendo muito boa a participação dele. Além da experiência dele, já como você falou com isso, ele tem uma visão assim, realmente muito legal de como isso aqui pode funcionar, isso aqui não, isso aqui é bom mostrar assim, assado. E junto com o Yuri, então, que você não estava aqui, né? Eles tiveram mais ou menos uma ideia do que poderia mostrar nessa primeira fase lá em São Paulo e tal. Então eu fiquei bem satisfeito com que eles olharam e indicaram, sabe? Sim. Como você disse, tem um limite de espaço, né, nessa primeira mostra, né? Sim. Então a gente precisava realmente escolher. Tem muito material que vai ficar... Se você falou que são 1.800 páginas nos últimos 10 anos, na exposição vão ter 26 artes da vida inteira do Pedro. Então essas 1.800 páginas a gente queria mostrar todas. Mas mais pra frente, 1.800 não vai dar, né, gente? Mas mais pra frente a gente quer levar bastante coisa. 10 de cada. 10 de cada já tá ótimo. É legal demais, a gente quer dar essa visibilidade mesmo. E quando eles começaram a apontar, você foi concordando com a... Sim. Alguma coisa eu também opinava e tal, mas com a maioria das coisas que eles mostraram eu concordava. Legal. Concordava porque estava dentro do que eu achava legal também para mostrar agora, e depois, numa outra ocasião, você pode acrescentar mais coisas. Massa demais. E para você, Pedro, para a galera que vai na exposição, que vai ver suas artes expostas lá, qual que é a arte que foi selecionada, que você acha que a galera vai mais curtir ver, que você acha que tem mais não sei, talvez um apego emocional com você mesmo? Qual que é a arte para você da exposição? Uma das coisas que nós selecionamos na época, provavelmente vai estar lá, é aquele primeiro gibizinho meu que eu fiz. Sim. Nos meus 14 anos de idade, para falar, vou ser quadrinista, eu quero ser quadrinista com isso aqui. Foi isso que eu mostrei em São Paulo. Que depois, lógico, é como se fosse a minha moedinha número 1, né? Legal. Tá? Que eu guardo com carinho. Mas a mais icônica, eu acho que mais me prende assim quando eu olho sobre os meus trabalhos, é o original, a capa do Gatilho Independente. Legal. Essa aí eu acho que é linda. Então eu acho que essa aí é uma coisa que me marcou muito. E muita gente também de fora já me disse isso, eu até posso falar sobre um caso virou um amigo nosso aqui de São Paulo, que eu não conhecia pessoalmente. Ele quis fazer uma ampliação dessa capa para colocar na nova casa dele e tal, fez uma ampliação enorme, eu cedi os direitos para ele fazer uma ampliação. E ele era muito fã dessa capa e me contou tudo o porquê. Então você vê como isso não marcou, a gente não faz ideia, né? Marcou muito para mim, até o próprio Carlos também, né, que participou disso.
Mas eu digo, você não fica pensando, pô, será que alguém também gostou como eu gostei e tal? E você acaba descobrindo que sim, tem pessoas que gostaram como eu gostei e marcou muito para ele, ou por gostar do tema, ou por causa da arte. Sim. Pedro, a última coisa, você até falou do seu primeiro quadrinho que você quer levar lá para a exposição, justamente para a galera, para os artistas jovens olharem para aquilo e se inspirarem. Qual que é uma dica, já até encerrando aqui, qual que é uma dica que você tem para os jovens artistas de hoje em dia? O que você tem para dizer para eles, assim, você com sua carreira de sucesso, enfim, qual que é a dica que Pedro Mauro pode dar? Eu acho que no longo da minha carreira, quando eu já estava trabalhando profissionalmente, às vezes as pessoas me perguntavam sobre isso, o que é alguém que está começando. E naquela época, muito tempo atrás, eu tinha visões um pouco diferentes ainda sobre arte e sobre quadrinho. Sim. Mas hoje, falando hoje, tá? Atual, né? Tempo hoje, eu acredito que, primeira coisa, desenho, quadrinho, tá? No estilo que eu desenho, né? No estilo mais realista, é realmente uma coisa de dedicação e você, muito treino, muita, sabe, disciplina para você chegar onde você quer chegar. Então eu diria que realmente isso não é novidade, eu acho que qualquer área de arte, você tem que ter muita dedicação, muito estudo, muito trabalho assim, para você conseguir, para você chegar num patamar legal. Mas eu acho que não existe barreira. Eu acho que se você gosta, quem gosta de desenho, quem é apaixonado mesmo por desenho, aquela pessoa que desenha direto, ele se dedicando esse tempo todo aí, ele vai conseguir, não importa o estilo do quadrinho, se é cartoon, ou se é mangá, ou se é quadrinho como eu faço, estilos diferentes. Eu acho que realmente é uma coisa de dedicação e trabalho. E você encarar realmente aquilo, falar, eu quero fazer isso aqui, vou fazer. Agora uma dica também que eu dou no mercado de hoje, vamos falar de mercado, tá? Brasileiro e internacional, é também a pessoa pelo menos falar inglês e aprender o inglês, para que você também consiga botar seu trabalho, colocar seu trabalho no mercado de fora. Por que eu falo isso? Porque facilita, por exemplo, quando eu fui trabalhar para a Itália, eu não falo italiano, mas a grande maioria do pessoal da editora fala inglês, então fica mais fácil a comunicação. Se você falar a língua do país que você vai trabalhar, melhor ainda. Sim. Mas se você falar pelo menos inglês, você consegue comunicar e fazer trabalho para a Alemanha, para onde você quiser, para a Itália, Espanha, França. Então eu acho que é muito importante isso aí, até porque a Bonelli, por exemplo, gosta de tratar direto com o artista. Estou dando um exemplo de Bonelli, tá? Ela gosta de tratar direto com o artista e não com a gente. Então, se o desenhista, por exemplo, não fala ou italiano ou inglês, ele vai ter dificuldade de colocar o trabalho lá dentro ou até de conseguir falar com os editores e tal. Então, essa é uma dica importante. Alguém lá atrás já tinha me falado isso, tá? E isso aí facilita muito. Não quer dizer que você pode trabalhar com a gente. Sim. Mas se você conseguir trabalhar diretamente, mesmo trabalhando com a gente, de repente você, tendo um agente, você também pode falar direto com o roteirista, direto com o editor, isso facilita o trabalho, sabe? Então, além de toda essa dedicação, vontade, o negócio é não desistir, é fazer mesmo. E hoje é muito mais fácil você pegar referências na internet. Então, estudar, desenhar, com vontade e vai conseguir. Eu acho que o mercado está aberto, tá? Tanto no Brasil como fora. Perfeito, Pedro. Muito obrigado. A gente está muito ansioso com essa parceria, né, com esse fato que a gente vai fazer essa exposição, que vai acontecer no dia 12 de abril até o dia 8 de junho. No dia 12 de abril tem surpresa, né, que tem uma sessão de autógrafos e um bate-papo. O bate-papo acontece às 2 horas da tarde. Eu, Yuri e Pedro Mauro. Marcel vai estar lá, Yuri? Marcel vai estar lá também, Yuri está aqui. E a gente vai também ter a sessão de autógrafos. Então, leve seu quadrinho para o Pedro Mauro autografar. Você gosta de dar autógrafo, né, Pedro? Sim, autógrafo e sketch. A gente repara que você gosta. Autógrafo e sketch. Parece por lá que vai ter bastante coisa bacana e vem conhecer mais da carreira desse artista sensacional, esse brasileiro que a gente tem muito orgulho de chamar de amigo agora. Pedro, muito obrigado
Gente, muito obrigado, deixem seu like aí. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, comentar e, claro, seguir o Pedro Mauro nas redes sociais, tá bom? Não se esqueçam também que melhor que uma página dupla é só uma página tripla. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau.